Larissa, a gente espera das 6 horas para começar, né? Já vai começar, na verdade, 20 segundos. Já abriu, já tá. Já tá no ponto, gente. Bom debate, então. Você já estava falando. Já? Ué, deixa eu iniciar. Sim. Amanda já começou lá com a gente, viu? Tá bom, então vamos. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Amanda Nascimento, professora do Departamento de Computação da UFOP. Vocês que estão nos assistindo agora e quem for assistir depois, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse debate ficará disponível no Facebook da Associação dos Docentes da UFOP, a ADFOP. Eu aproveito para convidar que acessem com regularidade as páginas do Facebook, do Instagram e o site da ADFOP, pois são nossos canais de comunicação com a base do sindicato e a comunidade acadêmica como um todo. Hoje, iremos discutir sobre corporações de tecnologia e controle das atividades acadêmicas. Agradeço aos nossos convidados, professor Nelson Preto e o professor Márcio Moreto. Fazendo uma breve retomada sobre o ciclo de debates, essa é uma ação proposta e realizada pela diretoria da ADFOP e tem como principal finalidade fomentar o diálogo e a reflexão crítica para impulsionar a defesa e a articulação da categoria docente, de estudantes e de técnicas e técnicos administrativos. De uma maneira geral, nos debates, são realizadas discussões sobre a educação pública, o ensino remoto, a importância de ocuparmos espaços de gestão da universidade, espaços de luta, tanto via movimento sindical quanto movimento estudantil, capitalismo dependente e sua conformação no território de abrangência da UFOP, Estado e políticas e direitos sociais, transformações societárias, precarização do trabalho docente, contexto neoliberal e a incidência sobre as universidades públicas. E é importante relembrar que no dia 26 de novembro de 2019, a ADFOP realizou o debate intitulado Desmonte da Educação, que teve como palestrante as professoras Kelly Rocha, primeira vice-presidente do ANDES, e Marina Barbosa, presidente da Associação dos Docentes de Juiz de Fora. A atividade foi realizada em comemoração aos 37 anos da ADFOP, e esse debate aconteceu no auditório do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas no campus Morro do Cruzeiro. E foi o primeiro que tínhamos planejado como uma atividade duradoura, mas que foi interrompida, assim como várias outras ações de nossas vidas, em função da pandemia. Mais recentemente, esse ciclo de debates, ele visa, sobretudo, discutir acerca dos desafios... Opa, um momento, meu computador desligou aqui. Discutir acerca dos desafios... onde que eu parei aqui? Gente, está dando problema no meu computador, os problemas da questão em tempo real. Voltou aqui. Casa de Ferreira, Espírito de Pau, né? Exatamente. Que se põe a nós docentes. Então, enquanto parte da nossa classe trabalhadora, no sentido de garantir a nossa própria sobrevivência nesse tempo de Covid. Então, só passando aí alguns números do Covid, e são números do dia 17/8, a pandemia de Covid ela já contaminou 21.826.342 pessoas e matou 773.152 pessoas no mundo todo. No Brasil, já foram contaminadas 3.359.570 pessoas e 108.536 vidas já foram perdidas. E em Minas Gerais, são 175.715 casos confirmados e mais de 4.223 mortes. Lembrando que esses dados são de 2 dias atrás, então os dados são ainda mais alarmantes. Na região de abrangência da UFOP, região tomada pela mineração, temos as seguintes estatísticas. A cidade de Mariana
1.281 casos confirmados e 14 mortes. Ouro Preto são 493 casos e 18 mortes. Em João Molevade são 856 casos confirmados e 4 óbitos. E cabe destacar que a mineração não paralisou suas atividades por um dia sequer, no sentido de garantir a vida de seus trabalhadores e trabalhadoras, suas famílias e da própria comunidade em geral. Bom, diante desse cenário, com esses dados alarmantes no mundo, no nosso país, na região da UFOP, a questão do ensino sofreu diversas e polêmicas modificações. As aulas presenciais foram suspensas em várias instituições de ensino, mas em alguns lugares do mundo, onde julgava-se que a pandemia estava controlada, essas aulas foram liberadas novamente. Como resultado, foram vários os casos de contaminação massiva de estudantes, por vezes crianças, e de professoras e professoras, fazendo com que a ação fosse recuada, que não mais fosse ofertado o ensino, descumprindo o isolamento social, a fim de garantir a vida das pessoas. Bom, diante dessa impossibilidade de ensino presencial, seja para crianças, adolescentes ou adultos, a opção assumida foi a implementação de forma generalizada e precarizada de um formato de ensino à distância. Esse ensino remoto, no ensino superior público no Brasil, ele acabou ganhando várias denominações, e na UFOP, em especial, ele é chamado de período letivo especial. E aí, gente, nesse cenário, então, de pandemia e isolamento social, no dia 5 de agosto, a ADUFOP realizou um outro debate, dessa vez no formato de live devido ao isolamento social. E o tema era a questão de gênero e o PLE da UFOP. Teve a participação da professora Eblin Farage, que é a secretária-geral do Andes e professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, e a professora Tânia Garbim, que é pró-reitora de graduação da UFOP. E hoje, dia 19 de agosto, conforme eu mencionei previamente, a gente vai debater sobre corporações de tecnologia e controle das atividades docentes. E para realizar esse diálogo e reflexões conosco, nós temos 2 convidados. Temos o professor Nelson Preto, que é licenciado em Física pela UFBA, mestre em Educação também pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e doutor em Comunicação pela USP. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da UFBA e é membro titular da Academia de Ciências da Bahia. Temos também o professor Márcio Moreto, que possui graduação em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências da Computação também pela USP, e pós-doutorado pelo Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Atualmente, ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e um dos coordenadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital. Bom, feita essa apresentação geral do que é o ciclo de debates dos professores, eu passo imediatamente, então, a palavra para o professor Nelson, que terá até 30 minutos para fazer a sua fala, fazer as colocações que considerar importantes. E aí, após a fala dos 2 convidados, nós teremos 2 blocos de pergunta. Então, eu já peço que coloquem aí nos chats questões e comentários para que possamos organizar esse procedimento. Novamente, muito obrigada, professor Nelson e Márcio. Sigamos, então, para o debate. Passo a palavra para o professor Nelson. Obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado, Larissa. É um prazer, Márcio. Eu e Márcio já estivemos aqui, mas, Márcio, o bom é se a gente tivesse ali em Ouro Preto, hein, rapaz? Depois dessa conversa, a gente ia tomar uma cachaçinha, ia ser uma beleza, e eu estou com uma vontade, eu estou com uma síndrome, com carência de abraço. Vocês não imaginam o quanto isso está. E, obviamente, ao mesmo tempo que a gente começa assim com esse astral para cima, é porque depois, Amanda, da gente ouvir o que ouve todos os dias, 108, 109, 110, e olha que nós vamos a muito mais do que isso de famílias. Estamos aqui falando dos mortos. Se nós pensarmos em todos aqueles que estão em volta daquelas pessoas queridas que são perdidas, quer dizer, é uma quantidade muito grande de brasileiros e brasileiras que vamos deixando e vão deixando as pessoas sem a possibilidade de nem mesmo viver o luto. Isso é uma tristeza, é uma situação muito dramática, e hoje eu assisti agora pela tarde o querido Bifo, um filósofo e ativista italiano, que é o Franco Berardi,
num papo muito interessante no UOL, e ele dizia que nós estamos combatendo em uma guerra contra o caos. E numa guerra contra o caos, a gente sempre perde. Está cortando? Já será que é minha conexão? Será? Não. Vamos ver. Então, aqui para mim está tudo bem. Então, vamos lá. Acho que foi Márcio, ele vai dar uma reiniciada. Então, vamos lá. Então, ele diz assim, nesse combate contra o caos, né, nessa guerra contra o caos, nós sempre perdemos, porque o caos, exatamente, se alimenta da guerra. Então, quer dizer, é uma guerra absolutamente perdida por princípio. E, na verdade, quando a gente fala que essa guerra é uma guerra perdida, é porque, efetivamente, a Covid-19, o novo coronavírus, nos trouxe uma situação dramática para a humanidade do ponto de vista sanitário, mas nós, particularmente no Brasil, temos uma situação de um pandemônio, porque nós estamos enfrentando esse momento dramático com um governo federal, e que eu até bem pouco tempo chamava de desgoverno, mas eu parei de usar a expressão desgoverno, porque ele é um governo que está funcionando efetivamente naquilo que ele se propõe. Só os eleitores cegos do Jair Bolsonaro acreditavam que ele não ia ter nenhum tipo de corrupção, porque a vida dele foi essa, de que ele não ia fazer a política como sempre disse que não ia fazer, e de que ele ia implantar políticas, e está implantando, que são políticas muito duras para nós. E quando eu digo para nós, não estou falando do ponto de vista corporativo, nós da universidade, mas nós da universidade que vivemos de educação, de cultura, de ciência e tecnologia, porque este é o nosso trabalho. A sociedade toda vive de educação, ciência, tecnologia, saúde, mas o nosso trabalho na universidade é em torno desses temas. Portanto, no momento que esses temas são atacados, é toda a sociedade que é atacada, e ela é atacada através de nós. Então, eu imagino que isso é um pouco o que o Bifo está querendo dizer de uma guerra contra o caos, no sentido de que nós estamos lutando para poder enfrentar um inimigo invisível e podemos chamar de inimigo visível. Portanto, começo com essa longa introdução, fazendo a minha solidariedade, deixando a minha solidariedade a todas as famílias e a todos aqueles que nós estamos perdendo. Eu já tenho orientandos, bolsistas de iniciação, colegas de universidades que ou se foram ou perderam parentes muito próximos. Então, esse é um primeiro ponto muito importante para a gente poder pontuar, porque, Amanda, nós não podemos imaginar que nós vamos enfrentar esse momento com uma tranquilidade, que estamos dentro de nossa casa, tudo perfeito, funcionando, etc. e tal. Não é isso. Eu estou com medo, eu estou tenso, e, assim como eu estou, muito seguramente também estão. E isso, obviamente, nos traz uma dificuldade adicional neste debate, porque nós temos que enfrentar tudo isso com uma instabilidade emocional muito difícil, tanto do ponto de vista nosso, da categoria profissional professores, como do ponto de vista dos nossos colegas, servidores técnicos, administrativos e artísticos, e nossos colegas e nossos estudantes jovens que estão também vivendo essa dificuldade. Muito bem. Então, aí as universidades, vocês aí em Ouro Preto, Márcio lá na USP Leste, particularmente, que é uma unidade da USP que tem uma característica especial do ponto de vista do que foi o objetivo da sua criação e como ela funciona, seguramente ele falará isso melhor do que eu. E nós aqui na Bahia estamos, então, com esse impasse, e eu gostaria de, antes de entrar propriamente no tema, fazer essa reflexão um pouco maior, porque se a gente não tiver bem claro
qual é o leito da onde nós estamos debatendo e discutindo, pode parecer que essa é uma discussão anacrônica e que nós não... E apenas é porque nós, que gostamos de tecnologia, estamos querendo que seja assim o assado. Não, não é isso, ela tem um contexto político muito mais amplo. Pois muito bem, nesta dificuldade emocional de todo mundo, há uma primeira questão que me parece extremamente fundamental, é a correta decisão que boa parte das nossas universidades federais teve, que é de simplesmente, ao longo do primeiro semestre, parar para esperar o que ia acontecer. No segundo momento, começamos a pensar, obviamente, tivemos algumas universidades, eu tenho informações de algumas delas, que não quiseram nem saber. Em março mesmo, em abril, já começaram a tocar o barco e ainda, para poder já fazer o primeiro ponto aqui no nosso debate, no tema de hoje, já dizendo, cada um procure a tecnologia que quer. Né? Ou seja, levando para o professor a responsabilidade de escolher uma tecnologia para conectar os seus alunos, coisa que, obviamente, sabemos que não é fácil. Pois muito bem, agora, nesse segundo semestre, nós então começamos, porque vimos que não podíamos voltar com o encontro presencial, e eu tenho insistido no meu canalzinho, que vai para o ar de caju em caju. Ontem eu coloquei um que chama Conexão NP, que está em tudo que é rede social, e faço um apelo ao não reinício das aulas presenciais, porque a iniciativa privada, os mercadores da educação privada, estão pressionando e jogando a responsabilidade para nós, da escola pública, de ensino básico ou do ensino superior, de que não é possível eles terem que esperar a gente decidir. Mas a questão central que se coloca é que educação é essencialmente abraço, é aquilo que eu falava de querer estar aí em Ouro Preto para a gente tomar uma cachaça, comer um torresmo de barriga, poder conversar um pouco mais nessa bela cidade, que toda vez que eu vou eu fico muito feliz de aí estar. Então, educação é abraço, educação é contágio, como eu gosto de dizer. E isso vai nos trazer um problema para voltar ao presencial agora, e vai nos trazer um problema para o futuro, que vai demandar, portanto, que essa escolha de tecnologias que a gente faça agora é uma escolha extremamente importante, porque esta escolha será uma escolha, botamos aspas temporariamente, definitiva. Essa é uma escolha definitiva. E, de novo, volto ao Bifo, quando ele diz que essa é uma estrada aberta ao tecnopoder das corporações do Vale do Silício. Isso é provocado pelo meu querido amigo, colega, nosso representante do setor acadêmico no Comitê Gestor da Internet, o Rafael Evangelista, pesquisador da Unicamp. Pois muito bem, então começamos a fazer a opção pelo chamado ensino remoto, com semestres experimentais, semestre suplementar, como é o nome do nosso, e diversas outras tentativas de fazermos com que, efetivamente, a universidade não ficasse, aspas de novo nisso, parada. Muito bem, aí eu queria fazer uma breve observação, que eu gostaria muito de fazer, de falar mais sobre isso, porque nós vivemos hoje um verdadeiro paradoxo. Se a gente simplesmente continua à distância as nossas atividades antes presenciais, a gente vai deixar de fora muita gente. E, particularmente, universidades como a nossa, que cresceu o número de alunos de forma significativa e, particularmente, cresceu com as políticas corretas desde o governo Lula, de inclusão através de cotas sociais e raciais, nós vamos deixar muita gente para fora. Imagino que a USP Leste também. Imagino que a expansão da Federal
de Ouro Preto e a expansão de todo o sistema de universidades aí de Minas Gerais, porque vocês eram o estado primo rico de universidades federais há um tempo atrás, né? Hoje nós estamos com um número significativo aqui na Bahia, mas Minas Gerais sempre foi famosa pelo número de instituições públicas de ensino superior. Então, se nós simplesmente jogarmos as atividades à distância, nós vamos deixar de fora muita gente. Porém, e aí esse é o desafio do momento, se nós simplesmente não fizermos nada, nós também vamos estar deixando muita gente de fora. Porque aqueles que são melhores colocados socioeconomicamente, aqueles que são os da parte mais alta da pirâmide, estão com todos os seus recursos em casa, com quartos confortáveis, com banda larga, com assinatura de televisões e de cursos no exterior, porque dominam línguas também. Então, eles estão tocando a vida. E, lamentavelmente, aqueles mais pobres, que ficariam prejudicados com o simples andamento dos cursos, também serão prejudicados se nós nada fizermos. Portanto, esse paradoxo nós temos que enfrentar, e aí nós temos que enfrentar com um olhar bastante ampliado sobre a questão. De um lado, do ponto de vista pedagógico, conceitual, que não é o nosso debate aqui hoje, mas que é um debate muito interessante. Quer dizer, o que fazer neste momento? E, de outro lado, e aí, finalmente, me perdoem, eu chego no nosso tema, se apropriando dessas tecnologias e oferecendo alguma coisa para a sociedade, efetivamente, para os nossos alunos e alunas, e aí eu já terminei me traindo dizendo para a sociedade, porque nesse momento nós não vamos estar mais falando somente para nossos alunos e alunos, mas efetivamente nós vamos estar ampliando o nosso discurso e o nosso processo formativo para muito além daquele universo restrito, olha quantas aspas, meu Deus, é tudo relativo na conversa, né? Restrito da nossa sala de aula com 30, 40. E aí entram as tecnologias. Bom, nós aqui no nosso grupo de pesquisa, há 25 anos, Educação, Comunicação e Tecnologia é o nome do grupo, da Faculdade de Educação da UFBA. Se vocês entrarem na minha página preto.info, eu depois coloco ali no Facebook, para quem está acompanhando, vocês têm todos os links disso tudo que eu estou falando. Nós produzimos um pequeno livrinho, né, em que nós elencamos 43 pontos de questões que foram que deveriam ter sido o nosso dever de casa, e nós, um pouco mais velhos, que estamos batalhando no Fórum da Internet do Brasil, no Comitê Gestor da Internet, nas políticas públicas chamada de inclusão digital. Eu, como sou um pouquinho mais velho, ainda sou lá do tempo, na época de Fernando Henrique Cardoso, do programa Sociedade da Informação. Então, esse esforço que a gente vem fazendo ao longo de todo esse tempo é um esforço que valeu por termos feito esse esforço, mas, lamentavelmente, a gente sempre foi morrendo na praia. Então, observem que a gente, do ponto de vista de software livre, de Creative Commons, de cultura livre, etc. e tal, a gente teve o primeiro mandato de Lula com avanços, principalmente no Ministério da Justiça, o segundo mandato com um desaceleramento e com Dilma Rousseff uma tristeza. Inclusive com a cena dela indo para o Panamá se encontrar numa reunião com o Mark Zuckerberg e tirar uma fotinha com o jaleco do Facebook para dizer que iríamos fazer inclusão digital através do Facebook. Quer dizer, eu costumo dizer em minhas palestras, em minhas aulas, de que quem está no Facebook, não se engane, não está no Facebook. Quem está no Facebook está apenas no Facebook. E isso é um jardim murado que não é nada, isso não é a internet. Pois muito bem, como nós não fizemos esse dever de casa, aí o que acontece? Aí, não tendo feito esse dever de casa, perdemos a Telebrás como sendo uma importante política pública de inclusão digital para não deixar tudo na mão das operadoras, não avançamos, as oficinas de inclusão digital foram esvaziadas, os projetos de inclusão digital, que no primeiro governo Lula
se multiplicavam numa variedade absurda de projetos, era cultura, tinha educação, tinha ciência e tecnologia, tinha, era Casa Brasil, não sei o quê, barará, barará, barará. Ou seja, era projeto demais e não dava resultado também, e nem isso temos mais. Portanto, agora, quando chega este momento pandêmico, o que nos fazem é nos colocar na parede e dizer, mas não tem solução, logo, e aí que vem o dramático, logo, temos que usar as soluções que estão postas aí na mesa. E quais são as soluções postas na mesa? As soluções que, ao longo deste tempo, a gente vem batalhando, criticando, apontando como perigosa, que são as soluções Google Suite, Google for Education e Microsoft. Pois muito bem, aí começam as universidades, e esse debate nosso é muito antigo. Esse debate nosso é muito antigo. Quando a COP do Rio de Janeiro resolveu fazer uma solução óbvia que tinha que ser feito pela CAPES, ou pelo menos a CAPES demandar as nossas universidades públicas federadas, são 69 hoje, a desenvolver um sistema que fosse viável, falar currículo Lattes com, na época chamava DataCaps, a COP saiu vendendo isso pelos programas de pós-graduação, um absurdo. Quando a Federal do Rio Grande do Norte desenvolve um sistema de gestão público dentro da universidade, com bolsas de pesquisa, uma solução em software livre chamada SIGA-A, depois transfere isso para o Tecnopólio da universidade, privatiza o código e passa a vender o serviço, e as universidades, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Governo Federal, passa a comprar praticamente esse serviço, enquanto que tudo isso podia estar sendo feito de forma federada. Então, observem, e com isso eu já estou falando o meu tempo, né? Falta o quê? 4 minutinhos, né? 5 minutinhos eu fecho. E com isso a gente chega nesse momento onde estas empresas daqueles conhecidos grupo Big Five, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, de forma poderosa, que já vinham trabalhando na educação básica a partir de uma articulação com os chamados reformadores empresariais da educação, que são as grandes fundações e ONGs ligado aos grandes poderosos como o Lehman e vários outros, Unibanco, Itaú, Ayrton Senna, todos pela educação e por aí vai, essas grandes fundações, articulados com outras ONGs e fundações e organizações, organizações sociais, começam então a elaborar uma pressão monumental, inclusive na definição da Base Nacional Comum Curricular. Na universidade, por mais que algumas já estivessem aderindo, estamos falando há 5 ou 6 anos atrás, como a Unicamp, não sem uma grande resistência interna, essas plataformas não conseguiram adentrar. Ao longo desse tempo, e essa história me parece que é importante, inclusive porque eu levanto a bola para Márcio, na segunda parte da nossa conversa, nesse meio tempo, nós fomos vendo um esvaziamento do orçamento das universidades públicas, piorado com a PEC 95, piorado com o esvaziamento das nossas carreiras, principalmente as carreiras de TI, que não acompanharam exatamente a grande velocidade e o grande aumento, grande demanda vindo pelo mercado. Bom, chegamos a esse momento, governo Bolsonaro, onde, de um lado, destruição, por isso que não é desgoverno, destruição de tudo que é público. E todos vocês que nos acompanham, conhecem o ataque que este governo fez às universidades públicas. Aquele ministro que não se deve nem repetir o nome e que ficou um tempão aí, né, que saiu fugido, escondido, utilizando passaporte diplomático sem poder usar, né, porque ele já não era mais ministro, depois manipula diário oficial, barará, barará. Pois então, cotidianamente atacava as universidades públicas. Nesse último ano, 2019, inclusive com corte dos recursos. Com o esvaziamento do setor de TI das universidades,
os próprios remanescentes de TI que coordenam as STIs, CETICs, CPDs e o nome que tiver, começam a dizer: não damos conta do aumento da demanda. Estamos em 2019 ainda. Não damos conta do aumento da demanda. Não está dando, não está dando. Aí nós, professores universitários, com os nossos projetos FINEP, Universal, CNPq, CAPES, etc. e tal, começamos a buscar soluções individualizadas dentro dos nossos grupos de pesquisas ou dentro das nossas universidades, porque nós desacreditamos nos nossos setores de TI da universidade. Pois muito bem, chegamos então a março e o pequeno vírusinho, aquele coisinha que a gente não sabe o que é, mas que nos bota desesperado com jatos de álcool quando chega a um supermercado ou quando você chega uma correspondência, esse pequeno vírus vem e nos faz parar o planeta. E parar o planeta, inclusive nós da universidade, paramos. Paramos e começamos a pensar como nós vamos continuar. E aí é o bifo, e é o que nós vamos dizendo, todo mundo que procurar aí, eu estou falando, e fico muito feliz que eu estou falando muito, e Márcio também, em associações docentes, quer dizer, as associações docentes que antes não queriam falar no tema, eu uma vez fui falar, agora, há um mês atrás, no Andes, né, meu sindicato, diga-se de passagem, e a colega, professora, diretora, disse: bem-vinda à nossa casa. E aí eu brinquei. Quem diria, hein? Quem diria que o Andes diria que esta aqui é a nossa casa? Então, a gente tem que combater a educação à distância feita pelos picaretas, mas não combater a educação à distância feita decente, não combater o uso das tecnologias. Então, agora que todos nós precisamos desmontar completamente as infraestruturas de TI das nossas universidades e começam a dizer que não tem outro jeito. Tem outro jeito. E esse jeito é enfrentar a questão politicamente e não imediatisticamente para tentar resolver um problema que nós mesmos criamos. Quando eu digo nós, obviamente, não é nossa responsabilidade. Eu digo nós, nação. Nós, nação. Deixamos isso acontecer. Quando lutávamos ao longo desses tempos todos pelas políticas de inclusão, pelas políticas em torno da ciência aberta, do acesso aberto, do governo aberto, quando estamos lutando, os bravos jovens, alguns não tão jovens como eu, ou como diz meu amigo jovem há muito tempo, ficam ali na coalizão Direitos da Rede, trabalhando colado no Congresso Nacional, e com isso conseguimos construir um belo marco civil da internet e uma razoável lei geral de proteção de dados pessoais, que este governo adiou a entrada em vigor de agora, agosto, para o ano que vem, justamente agora, quando mais precisamos de proteção dos nossos dados. Portanto, meus colegas e minhas colegas, essa é uma luta política, como todas as nossas. A gente tem que resgatar o valor da política, porque ela foi muito jogada para baixo por causa de algumas apropriações do termo, mas a política é fundamental, a educação é essencialmente um ato político. Então, nós temos que nos apropriar neste momento e, com o custo que for, trabalhar fortemente para resgatar a possibilidade de, primeiro, termos soluções livres, auditáveis daquilo que nós vamos utilizar nestes ensino remoto, distância, o que nome que for. Segundo, precisamos ter governança dos dados. Não precisa necessariamente o servidor ficar dentro da universidade, mas eu preciso ter governança dele, eu preciso saber exatamente o que está sendo feito. E ontem foi distribuído para as universidades, dentro do programa do Alunos Conectados, exatamente esse programa que está distribuindo os chips, o termo de adesão, que diz o seguinte: pelo presente, a instituição X
vinculada, no caso, pelo presente, a Universidade Federal de Ouro Preto, vinculada à CETEC, OCES, UMEC, adere ao projeto dos alunos conectados para o fornecimento, disponibilização e monitoramento de pacote de dados por meio de operação de serviço móvel. Quem ganhou isso foram 2 empresas, uma delas é a Claro e a outra é uma que chama Algara, que atende só 3 estados no Centro-Oeste. E, então, estes alunos vão passar a receber esses chips com dados ou créditos além de dados, mas não sabemos ainda, estamos tentando identificar como tudo isso foi feito. Quer dizer, como é que as universidades estão fazendo esses contratos ou não estão fazendo com Google e Microsoft. Isso vale, então, a provocação para as universidades daqueles que estão nos acompanhando. Que tipo de contrato foi feito? Temos que saber nos conselhos universitários se foi feito. E se não foi feito, é pior ainda. Quer dizer, eu vou colocar todos os meus alunos compulsoriamente dentro de uma plataforma privada que eu não sei o que faz com os nossos dados. Meu colega Daniel Queiroz mandou um trecho da URGS, que eu vou falar lá na semana que vem, num debate também muito interessante sobre isso. Você vai estar lá, Márcio? Acho que não, né? Senão é mais uma vez, hein? Nós juntos. Dessa vez, não. Mas, querendo debater sobre isso, eles fizeram um acordo com a Microsoft e os termos que os professores têm que assinar é algo absurdo, praticamente, porque entrega toda a sua vida. E observem que quando a gente está falando isso, eu acho que Márcio vai, pelo que eu me lembro, vai falar um pouco mais, eles não estão preocupados com o CPF da gente, com os dados individualizados. Eles querem exatamente compreender o comportamento da manada. Eles querem compreender quais são os nossos movimentos nestas redes. E observem, e aí eu encerro, da mesma forma que falei ali pelo meio, trazendo como referência ao Bifo, mas que, na verdade, é só porque eu assisti hoje à tarde, a gente já vem dizendo isso há muito tempo. Meus colegas e minhas colegas, se estas empresas adentrarem dentro do sistema público de educação, e particularmente dentro das universidades, tenham certeza, nunca mais sairão. Nunca mais sairão. Nós teremos, então, um esvaziamento total do nosso setor de TI, nós teremos um esvaziamento total da nossa capacidade de controle de produção de nossos dados pessoais, nós ficaremos, na verdade, como fala e diz o meu querido colega Marcos Dantas, professor da UFRJ, e o outro representante nosso no Comitê Gestor da Internet, mais-valia 2.0. Nós trabalhamos e eles enriquecem. São esses os homens brancos mais ricos, 5 homens brancos mais ricos do mundo. São homens ligados às tecnologias, estas tecnologias que estão adentrando acriticamente dentro das nossas universidades federais. E nós precisamos barrar isso com todas as nossas forças. Obrigado. Acho que fui bem, né, no tempo. Sim, professor Nelson, foi super pontual. Agradecer suas colocações, trouxe reflexões bastante importantes, né, que a gente precisa mesmo debruçar, como é o caso da gente, por um processo de precarização da infraestrutura de TI, ter essa solução imediatista, né, de se render ao software proprietário, em que a gente não vai ter essa possibilidade aí de auditoria e governança dos dados. E uma outra menção importante também é sobre essa questão desse excedente comportamental, né, que é o que as empresas, de fato, querem conhecer esse comportamento aí em manada, né. Muito obrigada, professor. Vou passar a palavra agora também para o professor Márcio. Bom, primeiro queria agradecer, fazer coro com o professor Nelson falou que gostaria de poder ter ido para Ouro Preto. Teria sido um prazer conhecer a Amanda pessoalmente, tomar uma cachaça com o professor Nelson. Eu vejo que tem um tanto de gente nos assistindo. É bem diferente, né? Poder encontrar as pessoas pessoalmente e poder... Claro que a tecnologia também permite que a gente possa fazer isso de maneira... ter esses encontros, embora eles sejam de outra natureza,
com um custo muito, muito reduzido, não é sempre que eu conseguiria ir para Ouro Preto, por exemplo. Mas não substitui, né? Eu estou com bastante saudades dessa possibilidade de viajar, de conhecer, de encontrar pessoas. Isso é uma coisa meio curiosa também nos nossos tempos, né? Parece que as mazelas, elas quase que competem de alguma forma, de um jeito meio estranho. Parece meio... Eu me sinto um pouco culpado de dizer que eu estou com saudade de encontrar as pessoas e viajar, lembrando, sabendo que uma porção de gente, conhecidos aqui, ou parentes de conhecidos principalmente, perderam suas vidas aí com a pandemia. Eu acho que isso é uma pena que assim seja, né? Não queria ter que ter vergonha de que tem a pandemia tem essas dimensões também, né? Mas enfim, queria agradecer pelo convite, é a segunda vez que eu estou encontrando o professor Nelson num debate virtual assim, foi muito produtivo, foi muito frutífero, perdão, a última vez que a gente se encontrou, e a oportunidade de estar aqui dividindo mesa com coordenação aí da Amanda, da professora Amanda. Estou bem feliz de estar podendo participar disso. Queria começar mais ou menos, eu tenho acordo com tudo que o professor Nelson falou, eu vou ver o que eu consigo contribuir aqui de trazer. Não sei se eu tenho muitas novidades para trazer, mas também acho que é inevitável eu começar falando também sobre a decisão de parar, né, as atividades presenciais. Eu acho que isso foi uma decisão acertada, inclusive aqui no meu caso, né, a USP se antecipou à decisão do governo do estado em decidir não voltar às aulas presenciais quando voltasse o segundo semestre, né? Eu acho que isso foram decisões acertadas. Eu acho que tem uma prudência importante. A pandemia, como a Amanda começou, o debate aqui já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil. Qualquer coisa que fosse diferente disso, as ações que a gente faz para conter as ações de distanciamento social, elas são essenciais. Queria lembrar aqui, embora isso não esteja tão ligado com a questão das tecnologias, mas está ligado com meus trabalhos de pesquisa, então eu queria aproveitar para lembrar sobre a desigualdade na contaminação. Tem um senso comum equivocado de que as classes mais baixas elas estão se expondo mais. Os dados estatísticos não indicam isso. Os dados estatísticos indicam ligeiramente o contrário, na verdade, mas eu acho que, acima de tudo, é inconclusivo. Eu acho que não é verdade que os mais pobres, para ser bem direto, estão se expondo mais. Nas pesquisas da Datafolha, autodeclarado, o que a gente vê ao contrário disso. As pessoas os mais pobres estão se expondo menos, eles estão morrendo mais, e isso tem a ver quero crer, com acesso à saúde, com tem o acesso à saúde é desigual no Brasil. Os lugares que têm menos acesso natural, que sobrevivam menos pessoas que foram contaminadas e chegaram a estar em estado grave, né? Mas mais do que isso, aparentemente, isso eu não tenho dados tão claros, mas aparentemente tem mais contaminação nas regiões mais periféricas, mas isso não está associado, insisto, não está associado nas pessoas estarem sendo mais negligentes. Isso provavelmente está associado com o fato de que nas regiões mais periféricas as pessoas são mais obrigadas a usar o transporte público. E elas moram em casas mais cheias, então é uma inversão triste, né? Aparentemente as pessoas não estão se expondo mais, mas mesmo assim elas estão se contaminando mais. Então eu estou dizendo isso para dizer que a decisão nossa, digo, da universidade, né? Das universidades, de evitar o encontro presencial, ela não só é uma decisão acertada do ponto de vista de tentar conter, mas ela, de alguma forma, está tentando evitar essa inversão, né, dos setores mais vulneráveis estarem sendo mais contaminados e estarem morrendo mais. Eu acho que das poucas das coisas que está ao nosso alcance, eu acho que é acertado esse momento
não voltar o ensino presencial. Eu não sei até quando que isso vai ser, que em São Paulo já se discute, né, a volta presencial. O governador recuou da decisão que seria voltar agora em setembro. Vamos ver como que isso vai ser, mas queria começar com esses dados, como fez a Amanda, como fez também o professor Nelson. Bom, então, uma vez que se decidiu não evitar o encontro presencial nesse momento, o que a gente acabou, a outra decisão que foi tomada é manter as aulas e manter nesse modelo à distância, o que não é exatamente um ensino à distância, né, mas é manter encontros virtuais, né, de alguma forma, e manter as aulas à distância, e isso tem consequências. Acho que isso, enfim, queria também trazer esses dados. Eu não sei se é o quanto que as pessoas que estão ouvindo conhecem os dados sobre desigualdade de acesso, né? Uma vez que foi decidido fazer as aulas à distância, isso pressupõe que as pessoas vão ter os meios de acompanhar esses encontros, ou como quer que tenha sido as decisões, seja individual, seja institucional. Isso requer uma certa infraestrutura de acesso, e essa infraestrutura de acesso ela não é igualmente distribuída também na sociedade. Isso cria desigualdades, do mesmo jeito que eu estava dizendo que há desigualdades na contaminação e nas mortes, há uma desigualdade, infelizmente, no acesso. Então, quando se decide manter o ensino à distância, a gente está tomando uma decisão que ela não é, que ela é uma decisão que aumenta as desigualdades, né? Que ela é uma decisão que ela tem um peso maior nos grupos mais vulneráveis. Então, a discussão, pelo menos aqui onde eu participei, na USP Leste, ela foi muito em torno de quanto que o acesso à internet ele é praticamente universalizado já, pelo menos entre os nossos alunos, o que não é mentira. Os dados do CETIC indicam que a imensa maior parte das pessoas hoje tem acesso, mas esse acesso não é igual, né? O que aconteceu, o que aconteceu essencialmente foi que um setor grande da sociedade ele foi incluído com os aparelhos de celular. Então, embora a imensa maior parte hoje, quem não tem acesso está concentrado principalmente na zona rural e entre os mais velhos, né, os mais 60 anos, o que não é o perfil dos nossos alunos. Porém, um grande contingente, mesmo dos mais jovens, mesmo no espaço urbano, foi incluído por meio do acesso móvel, do acesso por meio de celulares. Então, é de se esperar e isso a gente confirma quando a gente faz aqui as nossas enquetes, que os nossos alunos, embora eles tenham acesso à internet, muitos deles têm acesso só por via móvel, só por 3G ou só pelo celular, e é discutível o quanto que você consegue ter de qualidade já é exigir um monte dos professores que eles se virem, na verdade, porque a gente não teve, né, uma preparação para ensino à distância. Eu não sei como está sendo aí na UFOP, na UFBA. Aqui na USP simplesmente ficou a critério dos professores como que eles vão se virar. Isso já compromete bastante, mas isso, embora comprometa, por assim dizer, é uma degradação do ensino que é igual para todo mundo, mas não é igual como que os alunos vão acessar isso. Como eu estava dizendo, muitos dos meus alunos, isso é desigual, né? Os alunos que vêm de situações mais vulneráveis, tipicamente têm acesso só ao celular. Outra coisa que a gente viu aqui, que eu tenho visto, que passou pelo nosso debate aqui, que tenho sentido nesse modelo que a gente acabou adotando, é que não só tem uma questão sobre acesso, mas tem uma questão sobre as condições de estudo, né? Então, quando eu estou na sala de aula, embora você nunca tenha condições iguais, né? Assim, quando sai da sala de aula, a gente não tem como saber. As desigualdades elas são replicadas nas casas das pessoas, mas dentro da sala de aula, pelo menos, eu consigo minimamente garantir que eu tenho condições iguais entre os alunos, que eles vão ter o mesmo acesso à biblioteca, o mesmo acesso aos equipamentos que a universidade oferece, o que não é verdade agora aqui nesse contexto
em que cada um está nas suas casas, nas suas casas, né? Então, eu tenho alunos que, certamente eu tenho isso, eu tenho alunos que não têm um quarto privativo para poder estudar, que ele tem que dividir uma sala com o irmão, com os pais. Eu não tenho, como eu estava dizendo, né? Eu tenho alunos que estão estão só acessando pelo celular. Eu tenho alunos que têm acesso ao computador, mas esse computador ele tem que dividir com o pai, com a mãe, com o irmão, outros não, outros têm o computador só, enfim. A decisão que a gente tomou de tocar as atividades nesse novo contexto, eu não tenho dúvida de que é uma decisão que acabou aumentando esse fosso, né? Essas desigualdades ficaram mais claras nesse contexto, né? Pois bem, isso acho que eu queria colocar como preâmbulo aqui. O tema que a gente trouxe é a questão da autonomia informacional, que está muito associado, como o professor Nelson já antecipou aqui, que é a questão desses acordos com o G Suite, com a Microsoft. E isso está claramente, para mim, associado, como bem ele já foi colocado antes de mim, com a precarização, né? A gente vem, no caso das federais, isso está associado com corte de verbas. Essencialmente o que está acontecendo é que vocês, né, nas federais têm menos dinheiro, isso é uma decisão absolutamente equivocada do meu ponto de vista, associado ao teto dos gastos, que acabou colocando aí em competição a previdência pública e a educação acabam tendo que disputar as verbas quando cada uma dessas coisas no meu jeito de ver o mundo, né, elas são essenciais à sua forma, e quando você cria essa competição, você acaba criando uma situação em que você precisa ter corte de verbas, você corta as verbas, e um jeito que se apresentou para as universidades de cortar as verbas é se livrando da sua infraestrutura comunicacional, aí da sua infraestrutura tecnológica e terceirizando isso para grandes corporações que acabam sendo capazes de oferecer esses serviços de uma maneira mais barata. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, está associado a isso. No caso, eu queria só colocar aqui o contexto nosso, da Universidade das estaduais, ou pelo menos da USP, né? A gente não teve propriamente um corte de verbas. O que aconteceu aqui, ou pelo menos essa avaliação que eu faço, que eu acho que é compartilhada com o meu sindicato, né? O que aconteceu é que, num determinado momento em que a gente estava num contexto positivo economicamente, ali nos anos 2000, a gente arrecadava mais, porque o país cresceu, e aí os governos, no nosso caso aqui o governo PSDBista, né, os repetidos governos PSDBistas viram nesse aumento de arrecadação uma oportunidade de aumentar a oferta por cursos. É óbvio que a gente não é contra o aumento de oferta, mas eu acho que a leitura correta é: o país estava crescendo e, portanto, a gente precisava de mão de obra mais qualificada, portanto, a gente precisava de mais dinheiro para a educação, e que, portanto, a gente deveria ter aumentado o repasse para as universidades públicas. E não foi o que aconteceu foi só um aumento de oferta de vagas num momento em que a economia estava melhor. O que acabou acontecendo é que no momento seguinte, quando a economia encolheu, a gente não conseguiu, a conta não fechou mais, né? Porque a gente contratou mais professores, a gente aumentou a oferta de vagas muito, a gente aumentou muito a oferta de vagas. A própria história da USP Leste é essa, né? A USP Leste foi criada nesse contexto, a USP de Lorena foi criada, foi incorporada, na verdade, nesse contexto, e ele não veio acompanhado com o aumento do repasse. O que aconteceu é que, quando a economia teve um processo natural aí a economia tem altos e baixos, né? Quando a gente está agora nesse processo de baixo, a conta não está fechando, e aí isso precariza, e aí a universidade se vê nesse lugar que não deveria estar, né? De ter que cortar de algum lugar, e um dos lugares que está sendo cortado é esse a nossa infraestrutura tecnológica. Bom, tenho mais uns 10 minutos, queria resgatar o que eu contei da última vez aqui que eu
encontrei o professor Nelson, que na verdade ele resgatou, ele sabe bem de onde eu aprendi isso, foi com a tese do Rafael Evangelista, né, que ele conta para a gente a história do software livre no Brasil. E eu acho que quando eu li o trabalho dele, eu fiquei muito encantado, porque, pelo menos assim eu interpretei, né, que a ideia de software livre, ela é uma ideia que nasce nos Estados Unidos e ela está muito em volta da concepção de liberdade. Era o Stallman, né, o Richard Stallman, quando ele pensa nisso, ele tinha uma ideia de que ele estava... Bom, a história basicamente é que o software livre, ele nasce porque nasce o software proprietário, né? Então, até os anos 70, não existia a concepção de software livre porque não existia a concepção de software proprietário. É exatamente quando começa-se a privatizar o código, né? Quando se começa a usar das leis de copyright para comercializar software, que os estudantes, no caso, né, que estavam acostumados a um ambiente de poder, um ambiente mais acadêmico, né? No ambiente acadêmico a gente está mais acostumado numa lógica de compartilhamento de conhecimento. Quando eles veem que eles não vão poder fazer isso porque os softwares não estão, porque as licenças dos softwares estavam sendo contratados por empresas que impediam eles de compartilhar uns com os outros seus códigos, isso criou um estranhamento em algumas pessoas. Acho que o personagem principal aí que conta essa história é o Richard Stallman, e aí começa a se formar o caldo que permitiu a construção do software livre, que nessa chave da liberdade de você poder compartilhar o seu software e poder compartilhar seus códigos para você melhorar eles e assim por diante. Quando isso chega no Brasil, assim eu interpreto pelo menos as histórias que eu li, isso chega no Brasil por meio dos fóruns, do Fórum Social Mundial. E quando isso chega no Brasil, isso chega com uma outra cara, porque não se fala só sobre liberdade. Quando isso chega no Brasil, isso vem associado com as discussões que estava tendo aqui, puxada pelo MST, a questão das sementes crioulas, o Fórum Social Mundial, depois o FISLE. Isso tudo eu aprendi lendo, eu não vivi essas coisas, eu acho que eu era jovem, eu não era tão jovem assim, eu só era, acho que, pouco politizado nessa época. Mas do que eu li, aparentemente, quando isso chega no Brasil, isso chega junto com uma promessa de que seria possível nessa nova... com essa mudança da economia informacional, que o software livre prometia uma outra forma de organizar a economia, uma forma mais socialista, talvez, uma forma mais justa, talvez, uma forma mais livre. E a gente teve essa oportunidade, né? Então, por um tempo, bastante gente, acho que o professor Nelson participou mais dessas discussões e tudo, por um bom tempo a gente... no Brasil se apostou, ou uma parte, né, de quem estava vendo isso acontecendo, apostou que se a gente conseguisse emplacar aqui no Brasil uma lógica de software livre, que isso iria formar profissionais, a gente ao mesmo tempo ia apostar numa certa economia de formação de profissionais que ia criar uma infraestrutura de comunicação, uma infraestrutura tecnológica que com mais autonomia, que deixasse a gente menos dependente da tecnologia que é desenvolvida nos países centrais. Essa disputa é curioso, como o próprio Rafael conta que, em algum momento, a discussão sobre o software livre, ela cria uma dicotomia, uma disputa entre o que ele chama do pessoal que defende o termo open source e o pessoal que defende o termo software livre, né, free software. Essa disputa, de alguma forma, hoje, né, passados os anos, quando ele estava escrevendo, essa disputa, isso ainda estava mais quente, essa disputa, né? Eu não tenho muita dúvida hoje que, infelizmente, essa disputa foi vencida de alguma forma aí pelo pessoal que apostava no
no open source, embora seja uma coisa sutil, né, a questão é uma questão de autonomia propriamente, né? Quem está falando de software livre estava bancando a importância de você ter autonomia sobre os equipamentos, o hardware, o software que você dispõe. Quando a questão do software livre enfatiza muito mais uma questão de eficiência, enfatiza muito mais um modelo mais eficiente de desenvolvimento. O open source vingou, por assim dizer, né? A Google, de alguma forma, abraçou, não só a Google, a IBM, várias empresas abraçaram a lógica do open source enquanto uma forma de desenvolvimento. Essa é a forma que, não vou dizer vencedora, mas ela vingou. Assim, a imensa maior parte de nós hoje tem acesso, muito mais do que quando eu estava na graduação, tem acesso a software livre nos seus celulares, nos celulares Android, mas toda essa outra forma que se prometia de mais autônoma, que prometia uma autonomia sobre o nosso desenvolvimento tecnológico, isso foi sendo deixado para trás. Isso. Acho que era mais ou menos isso que eu ia dizer. E aonde eu vejo, só para não terminar de uma maneira muito pessimista, onde eu vejo que hoje se abriram outros flancos que eu acho que a gente tem que aproveitar. Então, enfim, eu não sei se eu me fiz claro, né? O que acaba acontecendo, o que a gente está vendo, de certa forma, é esse processo, né? Essas grandes corporações, inclusive na lógica do open source, no caso o Google, por exemplo, que é uma empresa que valoriza muito a lógica do open source, essas empresas, mesmo operando na lógica do open source, estão operando numa lógica de monopólio e que está a universidade pública, ao firmar esses acordos com o G Suite, com a Microsoft, o que elas estão fazendo essencialmente é elas estão abrindo mão de construir uma estrutura própria que não necessariamente precisava ser uma estrutura que competisse com essas empresas, mas que poderia ser uma estrutura que simplesmente operasse numa outra lógica, numa lógica de autonomia e de compartilhamento de informação, que é a lógica da academia, que poderia ser a lógica do software e que, infelizmente, não é o que a gente está vendo acontecendo. Aonde me parece que ainda existe bastante oportunidade para esse outro jeito de desenvolver, né, essa outra lógica de concepção do trabalho, é disso que eu estou dizendo, né, uma outra lógica de concepção do trabalho, aonde me parece que hoje tem muita oportunidade para isso é em aplicações sobre privacidade, porque de repente isso se tornou um tema muito quente desde 2013, então o que eu vejo florescer essas cripto-raves, criptopares que ao mesmo tempo estão denunciando o poder muito concentrado no Estado, no caso nos Estados Unidos, né, de vigilância em massa, e que colam, e eu acho acertadamente, a questão da nossa privacidade com a questão da autonomia dos dados. Então, ali eu acho que tem muita oportunidade de desenvolvimento, e como aí até para ligar com o que o professor Nelson estava falando no começo, vejo também muita oportunidade nessa coisa dos dados abertos, dados governamentais, que também se a gente, enfim, eu acho que existe possibilidade tanto da gente ter acesso a esses dados e ter uma lógica e fomentar uma lógica de governo que seja mais transparente, e essa lógica de governo mais transparente tem muita possibilidade de que isso seja desenvolvido casado com uma outra forma de trabalho, com uma forma de trabalho mais conectado com a lógica do software livre, em que se privilegie o compartilhamento e a transparência e não a competição, né? Acho que e menos a competição, por assim dizer. Eu acho que é basicamente isso que eu queria colocar. Aqui, ó, só aparece. Muito bom. Muito bom, Márcio. Muito obrigada por suas colocações também. Só pontuar que eu também espero conhecê-los pessoalmente em Ouro Preto. Vocês serão bem-vindos. Os dois comentaram da vontade de viajar para cá. Espero que possamos em breve, né, fazer esse encontro aí pessoalmente.
Pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, aí no Facebook, em caso de perguntas, eu peço por gentileza que escrevam. Já temos uma pergunta, já vou fazer da Catiúcia, quem mais tiver pergunta também. Eu gostaria de começar iniciando essa primeira... começar iniciando é ótimo, né? Iniciar essa primeira rodada aí de perguntas, fazendo também alguns questionamentos, né? Então, como vocês comentaram, a gente tem hoje essas 5 empresas conhecidas como Big Five, que incorporam aí Google, Microsoft, Facebook e Amazon, que desde 2007 elas estão sempre ocupando um ranking das empresas mais valiosas aí que a gente tem no mundo. E se a gente parar para analisar, essas empresas, elas não têm tantos bens físicos, e ainda assim elas deixam para trás algumas empresas como Samsung, General Electric e Johnson & Johnson, que já ocupava esse lugar de maiores empresas aí há muitos anos atrás. E, essencialmente, então, o que faz, né, dessas empresas serem as Big Five, né, as mais valiosas? É justamente dado. Essas empresas, elas têm como principal ativo os dados. E aí, se a gente pensar na nossa rotina diária, o acesso à internet, etc., as nossas atividades essenciais, desde fazer uma busca, eventualmente ir para algum lugar, ela está sempre sendo permeada por essas empresas. Então, o Google tem várias soluções, desde GPS, rede social, o Facebook também. Então, a gente está sempre, de alguma forma, cedendo esses dados. E aí, quando a gente pensa nesses serviços, a priori tende essa tendência a imaginar que esses serviços são gratuitos. Então, o Facebook ele é gratuito, o Google Maps ele é gratuito, e não é, né? O que a gente dá em contrapartida para utilizar esses serviços são justamente os nossos dados. E esses dados, para a gente ter uma ideia também, em 2017, o Google obteve 79,4 bilhões em receitas de publicidade só em 2016, me desculpe. Então, esses dados são muito valiosos, né? Esses dados que a gente deixa, esses rastros que a gente deixa na internet o tempo todo, e principalmente para essas empresas que são hoje um grande monopólio aí de dados que a gente tem, ele vai criar um novo mercado em que você vai justamente vender esses dados comportamentais, que é um novo excedente do capital que a gente chama de excedente comportamental. E aí, onde é que esses dados vão ser utilizados? Para personalizar serviços, propagandas, anúncios. Então, são dados comportamentais, que, como o professor Nelson tinha comentado, o interesse é conhecer esses dados em massa, para você fazer anúncios aí para grandes quantidades, né? E aí, quando a gente volta de novo para a questão da educação, quando a gente pensa, por exemplo, no G Suite, tem até um trabalho, deixa eu ler o título, que eu super recomendo a leitura, inclusive, é do Henrique Parra, Leonardo Cruz, Theo Amiel e Jorge Machado, Infraestruturas, Economia e Política Informacional, o caso do Google Suite for Education. Eles fizeram uma análise dos termos de privacidade do Google Suite, e buscaram análises também de outros autores, e o que eles perceberam é que não há clarezas, mesmo quando é utilizado em parcerias com instituições de ensino, se há ou não privacidade. Então, não fica claro o que está sendo ou não vigiado, não é possível. Eles fazem algumas trocas com as palavras dados, informações, então dados têm privacidade, informações em situações excepcionais não, então fica sempre nesse jogo, dados e informações, não deixando claro o que vai ser ou não, pode ou não ser utilizado. E aí, no caso específico da UFOP, não só da UFOP, imagino que de outras universidades federais também, foi feita uma parceria com a Google, então a gente tem acesso ao Gmail, ao G-Drive, ao Google Classroom, ao Google Meet, tudo. Todo esse serviço aí desse G Suite a gente tem acesso. Então, todos os nossos dados estão lá. E se a gente pegar esse Google Suite, ele tem hoje mais de 70 milhões de usuários, e é ligeiramente recente, né, essa proposta do Google, ela é de 2007, se eu não me engano, e ele visa justamente as grandes universidades, né, no caso do Brasil também, vários entraram nesse acordo, teoricamente, gratuito. Só que, diante dessa possibilidade... Amanda, e na pandemia, cresceu, até o último dado que eu tenho, mais de 100 mil usuários só durante a pandemia. É quem mais se deu bem com esse vírus. Foi, e fizeram mais acordos com mais instituições de ensino, né? E aí, diante dessa quantidade de acordos, desse capital que a gente tem hoje, que é de vigilância, desse valor que a gente tem
desses dados que a gente deixa, quando a gente pensa em usar esse G Suite, a gente está compartilhando conhecimento, né? Nós, enquanto professores, pesquisadores, alunos, enfim, a gente tem, inclusive trabalhos que são estratégicos, a gente tem inovações, a gente vai falar sobre artigos, sobre conferências, reuniões com os alunos, etc. E aí, a pergunta que eu faço nesse sentido, né, é o quanto que essas grandes corporações, como é o caso do Google, mas poderia ser outra, podem obter vantagens cognitivas e estratégicas sobre conhecimento e inovações gerado por grupos de professores e estudantes. Ou ainda, se a gente pensar em como que isso se dá, né, quando a gente fala do G Suite, a gente tem duas pontas. De um lado, você tem ali, então, professores, né, pesquisadores e estudantes gerando conhecimento. Do outro lado, você tem essas grandes corporações. Só que nesse ecossistema que a gente tem aí de informações, o quanto que essa ponta, esse outro ator, né, que são essas grandes corporações, podem se antecipar a essas inovações que são feitas em universidades, ou ocupar um lugar privilegiado nisso, sabe? Ou até mesmo determinar o que vai ser ou não pesquisado, né? Porque a gente sabe que como eles são um monopólio, eles estão tão diretamente aí também ligados e criam essas necessidades de mercado, o quanto que a gente pode estar cedendo dados para que isso se vire totalmente contra nós, assim. Essa é a primeira pergunta. Não sei se ficou claro, porque eu falei tanto, se quiser que eu esclareça alguma coisa. Temos uma outra pergunta aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu abrir. Segunda pergunta, feita pela professora Catiúcia, que inclusive é também da diretoria da ADFOP. Como resolver a equação menos investimento... desculpa. Como resolver a equação menos investimento, menos financiamento na educação pública, tal qual foi anunciado nessa semana, e acesso universal às tecnologias? Vou começar, então, com essas duas perguntas, pode ser? Aí cada um tem até 10 minutos para discutir a respeito. Passa a palavra para o professor Nelson. Isso. Então, vamos lá. Então, antes disso, deixa eu fazer 2 comentários rápidos aqui. Quando você fala, Amanda, sobre a questão da estratégia, né? A questão do gratuito, na verdade, mesmo que não fosse não gratuito, porque eles estão comendo nossos dados, observa que, entre outras coisas, o que essas empresas estão fazendo em estando presente na vida das pessoas desde os primeiros anos de idade é criar um consumidor cativo. Então, mesmo que eles estivessem gastando dinheiro, eles estão preparando o futuro. O Sérgio Amadeu, quando estava no ITI, no primeiro governo Lula, disse que a Microsoft usava a estratégia do traficante, né? Dá um pouquinho para viciar e depois ele ficar comprando. A Microsoft quis processar ele, depois achou melhor não processar, porque provavelmente concluiu que a metáfora dele não era metáfora, era real, né? E a segunda é que estamos vendo aqui na Bahia isso acontecer em tudo que é lugar. Quer dizer, eles começam dando isso, né? E depois passam a vender Chromebook, que é uma fortuna que está se gastando dinheiro pagando a essas empresas. Então, eu estou dando 2 exemplos complementares, que o que vale mesmo são os dados. Né? E nos dados, você falava, né, que nos dados, eles anúncios, vendas, etc. e tal. Bom, enquanto foi isso aí, eu até diria menos mal. Mas como resultado disso, você ganhar um Jair Messias Bolsonaro, é duro, viu? Eu preferia comprar uns 10 picolé que eles me empurrassem, porque eu falei que eu estava com vontade de sorvete, mas não um presidente da República, não um Donald Trump. Né? Não uma saída do Reino Unido do Brexit, porque a Cambridge Analytica manipula os dados, etc. Percebe? Quer dizer, então, o tamanho do desafio é muito maior, e aí a gente vai chegar na questão que Catiúcia coloca. A outra coisa que eu queria considerar também, veja como eles são muito espertos, porque, por exemplo, o Facebook... Hoje em dia, uma boa parte das pessoas sabe que Facebook, Instagram e WhatsApp é a mesma coisa, mas nem todo mundo sabe. Então, eles agora estão lançando uma perguntinha ali para você transformar o seu message do Facebook naquele
eu não sei como é que chama, acho que é direct, não é direct message. Quando no Instagram você conversa direto com uma pessoa, ele já quer começar a juntar isso, né? E há grandes debates acontecendo, o Mark Zuckerberg foi, há menos de um mês atrás, no Congresso americano, há um grande movimento querendo obrigar a separação dessas companhias, porque é um monopólio absurdo. Veja, por exemplo, a situação do Google com o Google Maps e o Waze. O Waze ia muito bem, e eles compraram, mas eles não mudaram. Então, o jeito de funcionar do Google Maps é um, o jeito de funcionar do Waze é outro, mesmo eles usando o Google Maps. Então, para eles é interessante manter duas coisas, porque poucas pessoas sabem que estão entregando dado para o mesmo dono, né? Para a mesma pessoa. Então, isso é muito curioso, porque são estratégias mercadológicas muito bem estudadas. Então, quando eles entram, e por isso que eu já te pedi aí, vê se você consegue esse termo de acordo aí da Federal do Ouro Preto com a Google, que a gente está tentando levantar nisso. Quando não consegue por bem, vai pela Lei de Acesso à Informação, que a gente vai tentar colocar isso. Depois, o que Catiúcia coloca aqui, tanto na primeira como na segunda questão, é o X da questão. Se ela não perguntou, ela colocou que esse é o desafio, né? Quer dizer, você é uma equação irresolvível. É uma equação irresolvível. Ela só é resolvível pela solução privada, tipo adotar a Google, porque a gente tira uma variável daí, que é eles viverem dos nossos dados, que é toda a sua primeira parte, sua abertura da questão. Quer dizer, se eu tiro esse valor, essa variável da equação, fica óbvio, a resposta que eu tenho que dar é: vamos usar o Google Suite, vamos usar o Microsoft. Porque eu tirei uma variável da equação, mas eu tirei a variável mais fundamental da história, que é como o Márcio, praticamente a fala dele toda foi para mostrar isso. Quer dizer, eles se apropriam desses dados, e eu disse também na minha primeira parte, e não é um dado específico do CPF de Amanda, do CPF de... E se eu estou comprando picolé, ou estou com açúcar ou sem açúcar. Não! É como eu me referi, é o dado de manada, é o comportamento... Quer dizer, é o que quem está em Ouro Preto está fazendo no conjunto, e como é que se relaciona, que redes se estabelecem, fora tudo mais de deep web, né? de internet profunda, de mineração de dados, que a gente pode não ter nem ideia. Eles estão com os dados lá. Na verdade, esse efetivamente é um projeto de futuro, porque eles têm tudo que é de mais valioso para que no futuro eles possam usar ferramentas que ainda nem foram descobertas para buscar dados que eles nem sabiam que tinham, mas que eles coletaram, porque tudo ali está coletado. E uma vez eu estava num evento em Madrid, e um jovem da Google subiu lá no palco e fez a conferência dele, e uma das frases dele... Mas, sabe, ele fez a frase como, tipo assim, da mesma forma que eu disse no começo: eu tenho vontade, meu desejo de ir a Ouro Preto, tomar uma cachaça com um torresmo de barriga. Eu nem posso comer torresmo de barriga, mas eu como. Mas ele, da mesma forma que eu disse isso dessa forma assim, absolutamente displicente, ele está lá com o microfone, nem estava segurando, porque é daquelas coisas tecnológicas. Isso é um projeto da Google com a digitalização, é digitalizar todos os livros do mundo. Sabe alguém falando assim, tipo, vou ali na esquina comprar um acarajé? Assim, não, o objetivo da Google é todos os livros do mundo. E está fazendo. Porque teve processo judicial sobre se podia, mesmo que não usasse, se ela podia digitalizar, não sei no que deu. O que eu sei é que lá o Google Books, eles tiram páginas, né? Mas se eles tiram páginas, eles têm as páginas, né? Eles não fizeram uma digitalização assim, tipo 1, 2, 3, 4, 5, não digitaliza, viu, José? Você que está digitalizando aí o livro. Não é assim.
Quer dizer, o processo de digitalização deles, eu não sei como é, mas sei que é poderoso. Aqui o museu, o Mosteiro de São Bento aqui tem um scanner gigantesco que fez um acervo maravilhoso. Aliás, vale a pena visitar pela internet. É o Mosteiro de São Bento, na Bahia, com obras históricas do século, sei lá quando, mas muito antigas. E eles fizeram todo um trabalho de digitalização grande. Então, a Google, imagina, se o Mosteiro de São Bento fez isso aqui na Bahia, a Google deve ter sistemas de digitalização. Então, todo esse material já está na mão deles. Quer dizer, e nós vamos estar alimentando ainda mais com os nossos materiais. Então, de fato, é muito complicado, Catiúcia. É muito complicado, porque nós estamos, de fato, frente a como eu disse, uma sinuca de bico também aí. Quer dizer, agora, não tem jeito. Com ou sem essas soluções tecnológicas privadas, a gente vai ter dificuldade de chegar em nossos alunos, em todos os nossos alunos e alunas, por conta das questões de acesso. Então, já que não vamos chegar, é o que eu tenho dito, vamos transformar essa experiência de agora numa grande experiência de debate de políticas públicas para que as nossas universidades possam efetivamente atuarem de forma federada. Eu tenho criticado muito a RNP em muitas coisas, mas estamos trabalhando pesado, apoiando e divulgando ela nas coisas que são interessantes. Então, por exemplo, a conferência web é um sistema de rede federada, os servidores estão distribuídos nas nossas universidades e, obviamente, uns melhores, outros piores. Tenho tentado fazer pressão em todo que é reitor, inclusive o nosso reitor, o João Carlos Salles, era o presidente da Andifes até agora, 27 de julho, ainda tentei fazer com que ele pautasse isso na Andifes. Agora falei com a professora Joana Angélica, que é a reitora da Federal do Sul da Bahia e é vice-presidente da Andifes agora, para também pautar isso, porque as universidades públicas, somos 69 universidades, com mais 40 institutos federais espalhados por esse Brasil. Não é possível que, com uma massa crítica de inteligência como essa, com recursos que a gente tem disponível, a gente não pressione emenda parlamentar, não pressione agora, temos que pressionar a LOA, a lei de orçamento do próximo ano, que é absurdo, dá 48% mais recursos para o Ministério da Defesa em relação do que a educação. Está cortando o financiamento da saúde nesse momento em que a pesquisa sobre o novo coronavírus é fundamental. Então, quer dizer, essa luta política, nada disso está dado, é luta política mesmo. Então, por isso que eu insisto, essa pauta que a Associação dos Docentes da Federal do Rio Preto, a do FOP, né, que vocês chamam? A do FOP, que a do FOP está fazendo, eu tenho participado de diversas outras associações docentes, é uma pauta que o movimento docente nunca se debruçou. Nunca. O movimento docente nunca se debruçou. Ao contrário, adota nas suas sessões sindicais soluções privadas, que podia estar cobrando também, junto com o Andes e com o Proif, se quisesse também, junta isso aí, vamos embora avançar. Brigo na SPPC, agora não, que não estou mais no conselho. A SPPC congrega 140 sociedades científicas, 140 sociedades científicas afiliadas. Não podia liderar um processo contra essa apropriação dos dados? Não, a própria SPPC, na sua sede, adotou o Google. Quer dizer, não é possível. Quer dizer, como é que a gente pode fazer? E depois temos que... Desculpe, Márcio, estou falando demais, rapidinho. Nós temos que estar ligados. A gente já viu o que significou a concentração dos meios de comunicação nesse país, na mão de meia dúzia de 5, 4 grandes famílias. Vemos até hoje, porque nunca tivemos condições políticas e coragem de enfrentar a necessária regulação dos meios de comunicação de massa. Vocês não podem fazer o que querem, é uma concessão pública. E eles fazem o que querem, com uma concentração absurda, infringindo a Constituição.
que não possibilita que tenha propriedade cruzada, que parlamentar não possa ser dono de rádio e televisão. A Elvira Lobato, que fazia uns trabalhos maravilhosos na Folha, mostrou uma vez que 21% dos parlamentares eram donos diretos. Provavelmente os outros 79% é da família, indireto, né? Claro que a gente sabe que uma boa parte é dona de rádio e televisão. E a gente vai deixar agora repetir nesse novo meio de comunicação, porque isso aqui agora virou nosso meio de comunicação, ficar na mão de dois, de um, de duas famílias internacionais. Quer dizer, é duro, colegas, é duro. Tem horas que dá desânimo. Mas olha, eu já podia estar aposentado há mais de 10 anos. Não largo do osso. Não largo. Nós vamos ficar nessa batalha aí, porque essa batalha é só na... Eu entrei na Universidade Federal da Bahia como professor em 19 de abril de 1978. Não vou dizer que em 78 eu já lutava pelo software livre, porque esse movimento não existia. Mas desde o primeiro Fórum Internacional de Software Livre, em todos esses movimentos nós estamos lá. E esse movimento vem crescendo, porque, na verdade, ele está se associando cada vez mais. Na verdade, a gente podia até dizer que ele seria meio pai disso, né? Com outros movimentos, como a economia solidária, como a agricultura familiar, como o movimento de ciência aberta, movimento de acesso aberto, movimento do legislativo aberto, quer dizer, tem um laboratório hacker dentro da Câmara dos Vereadores, do Câmara dos Deputados em Brasília, importantíssimo, não sei o que está fazendo agora, mas com um importantíssimo trabalho, o que é a Coalizão Direitos na Rede, é importante vocês acompanharem isso, Coalizão Direitos na Rede, eu vou depois botar o link da página aqui, tem feito um trabalho magnífico nessas questões todas, direito autoral, marco civil da internet, proteção de dados, comitê gestor da internet, com presença forte do terceiro setor. Então, é luta, é batalha, e essa batalha depende das associações docentes, depende dos conselhos universitários. Os conselhos universitários não tratam disso. Fica lá. Eu fiquei 8 anos no Conselho Universitário da UFBA, de 2000 a 2008. Debate sobre TI. Aliás, os conselhos universitários, na verdade, viraram paroquiais, né? Cada diretor, cada membro vai lá para resolver o problema da sua unidade. Debate político mesmo, faz tempo que eu não vejo. Também eu não estou mais lá, mas não vejo dizer que o Conselho Universitário da Universidade Federal mas se manifestou-se em defesa do aborto, o tema que está aqui hoje. Entendeu? Então, esses temas precisam estar lá. Enfim, desculpa, me alonguei. Imagina, ótimas colocações. Passar para o professor Márcio. Pensando aqui como que eu respondo. O que eu tenho visto é mais ou menos isso mesmo, Amanda, que são duas as questões associadas com as parcerias, né? Uma, eu acho que a mais importante é sobre autonomia sobre os nossos dados, né, sobre as nossas informações. De alguma forma a gente está abrindo mão dela, né, quando a gente faz esses acordos e a gente não sabe propriamente o que vai ser feito, né, com os dados, o que é, não tem clareza sobre o que eles podem fazer, o que não podem, enfim. E a outra coisa que eu tentei trazer aqui é sobre a gente está abrindo mão da nossa infraestrutura computacional, né? Quando eu estou falando de infraestrutura, eu estou pensando principalmente os profissionais, né? Eu acho que eu imagino que isso esteja acontecendo em todas as universidades que estão fazendo os acordos, né? Aqui na USP a gente tinha profissionais de TI que cuidavam dos servidores, cuidavam do serviço de e-mail, cuidavam de uma porção de coisa. Uma vez que você fecha a parceria, você não precisa mais. Isso é um jeito de baratear o custo da universidade, mas é um custo que você está abrindo mão da autonomia que você tinha nessa área, né? Agora, o que da professora, eu perdi o nome dela, perdão, que a professora colocou, Catiussa. Do que ela colocou, eu acho que o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente sempre se faz essas perguntas com respostas para ontem, né?
Assim, ó, agora que não tem dinheiro nenhum, a gente tem que cortar de algum lugar, não é razoável cortar desse setor? Bom, talvez seja, mas é isso. Por que a gente não... Por que a gente está sempre respondendo atrás, né? Como que eu poderia responder? Se a gente tivesse tempo, né? Se eu tivesse... Quem tem poder tem tempo, né? O problema é que eu não tenho poder. Enfim, pudesse ter o tempo do mundo, o que é que poderia fazer? Bom, vou fazer o exercício aqui, né? O Google está fazendo essas parcerias com as universidades. E ele está oferecendo para os professores e para os alunos, principalmente para os alunos, né? Que acho que é o importante para eles, né? Ele está oferecendo espaço no Google Drive, por exemplo. Os alunos vão se formar e eles vão estar acostumados a usar gigabytes no Google Drive. Quando eles se formarem, eles vão ser obrigados a comprar. É basicamente isso, né, que está acontecendo. E aí eles vão, é o que o Nelson tinha falado, né? Eles vão se formar, eles vão estar acostumados a comprar e eles vão começar a gastar dinheiro com isso. Bom, eles vão... o Google vai ganhar dinheiro com isso. Esse dinheiro que está saindo do Brasil para pagar um serviço fora. A pergunta que ele podia estar se fazendo é do tipo... em última instância, é dinheiro que está saindo do Brasil, é dinheiro que está... Enfim, se a gente tivesse uma estrutura nossa, esse dinheiro não estaria saindo. Essa é uma conta que precisa fazer, só é possível fazer essa conta se você tem tempo, se você consegue olhar a coisa de longe, né? É para isso que existe Estado, né? É para que a gente possa olhar esses processos, né? Bom, se você olha de longe, você fala assim, bom, se o Brasil tivesse construído a sua estrutura, se ela tivesse construído uma empresa, para colocar nesses termos, né? Se tivesse construído uma empresa que pudesse fornecer esse serviço, bom, esse dinheiro não estaria saindo lá no futuro. Bom, isso estava, eu entendo, que isso estava bloqueado desde o começo. Lá nos anos 80, a gente já perdeu, a gente já saiu perdendo essa luta, né? Era muito pouco provável que o Brasil conseguisse construir uma empresa para competir nesses termos com o Google. Mas em algum momento ali nos anos 2000, 2000 e pouco, que é o que o Nelson militou aí a vida inteira, existia uma possibilidade de, se a gente não ia construir uma empresa, a gente podia ter construído uma infraestrutura de software livre para isso. Essa é que é a conta. A gente provavelmente não conseguiria competir com o Google, mas a gente podia ter investido em profissionais que pudessem ter se conectado com uma demanda que era uma demanda global, que era mais ou menos o que estava se construindo ali no começo dos anos 2000. Não só que estava, né? Do tipo, Linux é a prova viva de que isso era possível. Existia a Microsoft já era um monopólio. Já era meio impossível você conseguir construir uma empresa para competir com a Microsoft. Mas, apesar disso, o esforço coletivo de coordenação de trabalhos no mundo inteiro foi capaz de construir uma coisa incrível que é o Linux. Eu uso Linux há 15 anos. O professor, eu imagino que, não sei, eu imagino que alguns de vocês usem, que quem está usando use. É de fato um concorrente, assim, a qualidade do sistema operacional Linux, das distribuições do Linux, compete com o Linux, com o Windows. Isso foi possível por uma ação coordenada. Não é gratuito isso. O que eu estou pensando é que, bom, possivelmente, isso que eu estou dizendo, se a gente olha hoje o que é mais barato, o mais barato é você trocar seus dados pelo serviço. Mas se você consegue olhar de longe, provavelmente mais barato teria sido investir lá atrás em profissionais que fossem capazes de oferecer, em profissionais que fossem capazes de colocar seu esforço nessa estrutura autônoma, nesse esforço coordenado internacional, que fosse capaz de oferecer serviço de assistência técnica para essas coisas. Provavelmente essa conta fecharia. O tanto que o Brasil vai perder nos próximos anos, porque os nossos profissionais vão pagar a infraestrutura de armazenamento na nuvem no Google nos próximos 20 anos, provavelmente teria sido mais barato ter formado profissionais que pudessem oferecer soluções livres para esse tipo de coisa. Mas isso é uma coisa que não entra na conta, porque a gente está sempre olhando para o orçamento com o leite já derramado, né? Quer dizer, hoje, que não tem dinheiro nenhum e que a gente precisa cortar gastos para ontem, bom, hoje do tipo a troca parece razoável. Você dá seus dados em troca de você ter você poder se baratear a estrutura de
de computação das universidades, mas com isso você está fazendo pessoas ficarem desempregadas, com isso você está abrindo mão de profissionais qualificados. Qual que é a aposta que a universidade está fazendo hoje? Isso que é o triste, na verdade, quer dizer, não é. Qual que é a aposta que a gente está fazendo? Aqui no Splash eu não tenho dúvida, eu suponho que isso esteja acontecendo na UFBA e na UFOP também. O que é a palavra da vez? Os meus colegas todos estão formando profissionais para criar suas startups, né? O que é o modelo das startups? O modelo da startup é um modelo é um modelo que, assim, uma em cada 1 milhão de startups que surge vinga, um monte de trabalho sendo feito nessa lógica de startup, e é muito trabalho, né? Quem entra nessa lógica entra numa lógica de auto exploração maluca. De todas as pessoas que estão entrando nessa lógica, uma ínfima minoria consegue vingar, e o vingar significa que você vai ter o privilégio de vender a sua startup para uma dessas grandes corporações por um preço que é irrisório para elas. Aqui, do ponto de vista de quem ganha o dinheiro, é razoável, mas do ponto de vista da nação, é uma aposta burra, né? Enfim. E é isso, a gente está formando na USP, eu vejo que. Na USP Leste, pelo menos, eu não sei muito bem o que está acontecendo no IME, mas na USP Leste isso é visto como não, o que a gente tem que fazer é isso mesmo, tem que ir apostar nessas startups, etc. Do ponto de vista individual ali, do cara que está apostando, ele tem uma chance de 1 em 1 trilhão de vingar. Mesmo que ele vingue, do ponto de vista dele, vai ser um bom investimento, mas do ponto de vista da gente que está formando, será que era isso mesmo que a gente devia estar fazendo, né? Quer dizer, essa aposta de colocar toda a nossa formação numa lógica de você ter uma startup que depois que depois vai ser vendida para uma dessas 5 corporações. Essa é a lógica. Ô, Márcio, você deixa eu te fazer uma provocaçãozinha, porque você veja, do ponto de vista individual, é bacana para o cara que consegue, mas tem uma outra crueldade. Se é 1 milhão, não precisa ser 1 milhão, basta ser 1.000. De 1.000, 1 entra, mas o mais importante é que 999 serão frustrados, porque vão, como você diz, trabalhar feito uns alucinados e não vão conseguir nem vender o produto, quanto mais ser vendido para uma dessas grandes. Quer dizer, não pode ser essa a lógica de formação profissional de uma universidade pública. Exatamente. Porque é uma enganação, principalmente que é uma enganação para a população pobre. Exatamente. Que vai achar que aí vai resolver o problema. Exatamente. É quase se você está olhando do ponto de vista de uma pessoa, é uma aposta, né? Quando você está olhando do ponto de vista de uma pessoa, é uma aposta. Ela pode fazer essa aposta ou não. Ela tem uma chance de vingar ou não. Se vingar, ela se deu bem. Se não vingar, ela vai ter trabalhado à toa. Mas do ponto de vista de quem está formando, a gente tem a obrigação de olhar eu penso assim, pelo menos, que a gente tem a obrigação de olhar se o valor esperado do lucro, para colocar em termos técnicos, se o valor esperado do lucro é positivo, certo? E não me parece que seja. Isso que eu... Muito bom, é isso mesmo. Sim, muito obrigada, Márcio, também. Passar para nossa segunda rodada aí de perguntas. Só fazer um comentário também sobre isso que o Nelson falou, né, dessa manipulação que existe com os dados ideológicos, essas influências políticas, etc. O Google, nessa vigilância aí de dados, né, ele, por exemplo, ele faz isso quando ele sugere uma correção automática, por exemplo, né, para identificar spam. Então, você já vê que ele, de alguma forma, está processando conteúdo. E aí, em 2017... teve um caso que foi uma jornalista que teve um documento bloqueado porque ela falava de crimes contra a natureza, e aí o Google falou que violava algumas cláusulas da política de uso. Então, essa análise de conteúdo ela é feita constantemente, já é um fato. E aí eu fico pensando também, é uma coisa que... E o Google já diversas vezes recebeu, por exemplo, intimações de entidades governamentais e teve que abrir os dados, mostrar o que tinha, etc. E aí eu fico pensando nesse governo que a gente tem, né, que recentemente, por exemplo, fez um dossiê contra professores antifascistas, identificando os professores antifascistas, o quanto que a gente ter esses dados ali, de alguma forma também poderiam servir para perseguições ideológicas, né, de alguma forma também limitando, por exemplo, a nossa liberdade de cátedra.
porque tem essas duas tradições não legais aí, né, do Google, do governo, enfim. Passando aqui para uma outra pergunta aí da professora Catiúcia também, teve mais uma. Como considerar e potencializar a questão de inclusão de discentes nas universidades, porque tem discentes com um perfil de não acesso às tecnologias, aos direitos sociais, como o da educação, como as do norte e do nordeste do país, que tem campos em locais de difícil acesso, longe de grandes centros urbanos, consequentemente, o acesso à internet a dados. Passar a palavra para o professor Nelson para debater sobre isso. Há uma outra questão também, que eu fiquei me perguntando, gostaria de saber a opinião de vocês, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria agora em agosto, como o Nelson disse, ficou para, talvez, quem sabe, 2021. E aí, no caso, por exemplo, de muitas universidades, elas acabam por utilizar o Moodle, né, como uma plataforma que, embora seja dentro dessa proposta de software livre, fico pensando quando essa Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, o quanto que as universidades vão estar infringindo essas leis por armazenar vídeos e dados aí dessa aula que vão ser realizadas, assim, né, dos alunos, etc. É isso. Passar a palavra para vocês, professor Dornel. Com relação a esse último aspecto aí, na verdade, Amanda, a gente não se debruça sobre essas coisas na universidade. A gente distribui. Eu vou dar um exemplo positivo, mas que é problemático. Positivo. A minha querida colega, professora Flávia Rosa, diretora da Edufba, da nossa editora, tem um trabalho absolutamente sensacional e todos os livros publicados pela Edufba estão liberados depois de um período de no máximo 6 meses de embargo, nem isso, muito antes o livro já está liberado. O que é uma política corretíssima, é uma política que é um esforço dela, pessoal, ela lutou a vida inteira, o mestrado dela foi isso, o doutorado dela foi isso. Muito bem. Agora, todos os livros não têm o cuidado do licenciamento. Então, o licenciamento que sai impresso no livro, que você baixa o PDF, é copyright, parará, parará, parará. Portanto, esse livro, mesmo estando dito que você pode copiar e mandar para frente, etc. e tal, se você fizer uma cópia dele, você está fazendo uma ilegalidade na atual lei de direito autoral. Porque ele não foi licenciado de forma correta. Vou até te dar um outro exemplo nessa mesma linha. Eu uso o Google, eu uso o YouTube privado, certo? Sou eu não sou obrigado a usar. Se eu quiser parar, eu paro. Agora, se uma instituição que eu sou professor ou aluno usa o YouTube ou qualquer produto Google como sua plataforma, eu não tenho opção de não usar. Percebe a diferença do debate? É esse que é o ponto. Bom, eu boto lá os vídeos do YouTube. 90% dos vídeos que você vai olhar de nossos colegas que produziram os vídeos, o que tem lá como não sabe nem onde é que está o lugar de ter licença, porque eles já botam de propósito na terceira aba lá escondidinho, tem a alternativa de você licenciar em Creative Commons. Ou seja, tem alternativa, mas ninguém vai. Deixa lá como licença padrão o Google. Só que a licença padrão Google é tudo para eles, tudo para a Alphabet. Está lá dito, é tudo para ele tem direito sobre tudo. O vídeo não é mais seu. Então, nem isso a gente faz. Então, na verdade, esse debate é um debate de política, de novo, me perdoe. Quer dizer, é um debate da gente se formar sobre isso. Né? Não é informar, é formar. Quer dizer, por que a gente distribui documento com .doc, que é um documento proprietário de uma empresa chamada Microsoft? Por que não tem uma norma de distribuir um documento padrão aberto? Então, as pessoas não sabem nem o que é isso. Ah, não, mas daí se eu mandar, o outro lá não vai ler. Não, mas não vai ler? Vai desconfigurar alguma coisa? Vai. Mas aí vamos colocar como norma que documento oficial para circular tem que circular em ODT, Open Document Template. Pronto. Agora, antes de botar uma norma, vamos fazer uma política de formação, de informação e formação. As pessoas não fazem. E aí depois vira isso, quer dizer,
É aquilo que toda... E eu vou dizer para a Catiúcia, de novo, não é que eu estou enrolando na resposta, é que essa sua consideração é absolutamente correta, difícil de exercitar. Por quê? Porque tudo que nós fizemos, eu sou ou era, não sei, da Câmara de Inclusão Digital do Comitê Gestor de Internet. Esse debate que você está fazendo... tem anos que é feito ali dentro do Comitê Gestor da Internet. Quando a gente debateu sobre a necessidade de mudanças na Lei Geral de Telecomunicações, da LGT, o FUST era para resolver isso. Agora, nesse jogo de poder, de disputa com as operadoras de telefonia, elas levam sempre. Porque os governos brasileiros, inclusive o governo de Lula, Dilma, inclusive o governo dito de esquerda, certo? Não enfrentou o poderio das operadoras de telecomunicações. Né? Você vê que até hoje o debate sobre os bens reversíveis está aí. Eles levaram com os prédios, fibra ótica e tudo mais que levaram quando foi feita a privatização do sistema, como um bem reversível, que 25 anos depois teria que ser devolvido, corrigido, claro. Se é propriedade do Estado brasileiro, eu dou para você poder chegar e se implantar no país. Você se implanta no país, vende e não presta conta de que vendeu. E agora não quer devolver. Esse debate tomou conta da Câmara de Inclusão Digital. E a sociedade não está nem aí. E os bravos meninos e meninas da Coalizão de Direitos da Rede estão ali batalhando. Então, Catiúcia, o que é essa questão é a questão de universalização de acesso. Por isso que a gente há anos diz que a internet tem que ser tratada como um direito universal, ou seja, é um direito humano. Então, nós precisamos de políticas públicas da chamada inclusão digital que chegue a todo mundo. E não é uma internet, como o Márcio colocou, de que o cara vai ter um celular, entendeu? Ali pelo 3G, 4G, para fazer. Não é. É uma internet que tem condição de você subir vídeo, você baixar vídeo, você editar vídeo, ter equipamentos. Aí fazem as soluções, lá um computador por um aluno, bota um computadorzinho com software livre, com uma lógica proprietária, que ninguém podia fazer nada daquilo. E quando a gente está falando isso, nós estamos falando em políticas públicas em todas as áreas. Márcio colocou aí, é política de ciência e tecnologia, é política industrial, de formar esses meninos para poderem desenvolver aplicativos, desenvolver tecnologia, desenvolver hardware livre, soluções tecnológicas. Olha o exemplo da TV digital brasileira. Tínhamos avançando com Luiz Fernando, falecido, querido Luiz Fernando, na PUC do Rio de Janeiro, mais o Guido Lemos, da Federal da Paraíba, desenvolvendo o Giga. E, passaram a perna. A indústria passou a perna. Imagina se a gente tivesse todas as televisões com Giga. Hoje, a gente estaria fazendo a educação remota com muito mais facilidade. Agora fomos ceder às grandes empresas e fazer esse híbrido do padrão japonês, e que está aí, está servindo para quê? Para ver como nós criticamos, serviu apenas para colocar a imagem de melhor qualidade e melhor som na casa das pessoas. Mas para fazer o quê? Consumir informação. Quer dizer, este debate, Catiúcia, nós fazemos, como diz aqui na Bahia, que hoje que a gente faz esse debate. É uma disputa permanente. Então, tem que distribuir chip. Eu acho que tem que distribuir, não está errado, não. Tem que subsidiar chip, mas não basta. Não basta. Né? É muito mais do que isso. A gente começou uma campanha de libere os Wi-Fi. Você tem aí universidades públicas e privadas, você tem empresas, todo mundo com seus Wi-Fi. Então, bota o setor de TI para fazer uma segunda rede potente ali, segura, e que deixa aberto o Wi-Fi para todo mundo, para facilitar a vida. Porque essa meninada que tem, a gente viu isso
nos programas, nas pesquisas nossas. Essa meninada que tem acesso pelo celular, não é pelo 4G, não. É pelo celular, dos Wi-Fi de shopping, de porta de escola. Então, eles vão usando aqueles aplicativos que vai distribuindo senha, e você vai chegando lá, entendeu? E vai se conectando. Então, no fundo, o Wi-Fi... no fundo, o acesso pelo celular é pelo Wi-Fi. Então, a gente precisa de uma política de banda larga. Né? Precisa de uma política de banda larga. Muito bem. Obrigada novamente, Márcio. Passar a palavra para você. Não sei muito bem como responder. Também no aguardo da lei de proteção de dados. Ela não ficou a melhor possível, né? Mas acho que também não ter a lei de proteção cria uma situação de insegurança, né? Eu acho que isso afasta investimentos também. Acho que tem vários problemas, e fora que, enfim, cria uma situação em que muita coisa é permitida, né? De uso indevido de dados. E eu definitivamente não sei qual seria uma possível solução para esses lugares mais afastados, com dificuldade de acesso. Eu sempre vejo com bons olhos as tecnologias como complementar das aulas, né? Então, a gente tendo as aulas presenciais, o que tiver de material que possa ser usado online, e aí, é claro, garantir o acesso às pessoas para poder usar esse tipo de material, supondo que essa situação de a distância e forçada da pandemia ela seja uma coisa temporária, né? Agora, não sei o que mais poderia se fazer sobre isso, eu não tenho opinião formada, não. Agora, desculpe, Márcio, só para complementar aí, um debate muito interessante que está acontecendo aí é o debate com relação aos pequenos provedores comunitários e pequenos provedores espalhados por esse Brasil afora aí. É muito interessante. Eu recebi agora, recentemente, um trabalho da RNP, em que, junto com os provedores comunitários, fizeram um trabalho interessantíssimo conectando a saúde da família. Porque vocês veem, por que nós... São 108, quase... Já deve estar em 110 mil mortos pela Covid, e mesmo com todo esse descaso, nós ainda temos esse SUS, que é uma grande conquista da sociedade brasileira na Constituição de 88. Se nós não tivéssemos o SUS, olha os Estados Unidos, como é que eles estão lá, aí que a gente veria o que é o problema. Então, o SUS é uma política de Estado. Você vê que a gente está sem ministro aí há tanto tempo, né? Porque também esse governo está pouco preocupado, é um governo genocida, isso é o maior exemplo disso, é esse caso com o Ministério da Saúde, mas o sistema está funcionando, porque o sistema é política de Estado, não é política de governo, eles vão embora, e que vão logo, entendeu? Agora, tem que esperar a eleição, claro, mas tem que ir. Mas o SUS está aí. Então, falta uma política de Estado para essas outras. Nós não temos uma política de Estado para a educação, né? E também não temos uma política de Estado nessa linha de chamada inclusão, de internet, de tecnologia. Então, essa linha dos provedores, dos pequenos provedores, dos provedores comunitários, é uma linha muito interessante. A gente tem algumas experiências bacanas. Sim. De gente que está trabalhando com isso, então é um caminho. São muitos caminhos. Muitos. Eu lembro de ter visto umas palestras, que eu não conheço muito, Nelson, mas eu lembro de ter visto umas palestras sobre redes mesh em locais... Eu também não conheço. Que eu achei muito interessante. Enfim, mas não é algo que eu sei falar. A gente fez um trabalho bacana, mas pequeno, de implantação de provedor comunitário em alguns assentamentos do MST na Bahia. A gente está com um doutorando que esteve muito próximo disso, o Caio Formiga, que está terminando agora o doutorado dele, agora não, daqui a pouquinho,
e que estava muito próximo desde o mestrado nisso, um projeto nosso também, do tabuleiro digital. Então, quer dizer, são muitas soluções, né? Quer dizer, que não podemos ficar. O que não pode é você imaginar que você vai incluir, vamos chamar ainda com essa expressão, com todos os defeitos dela, incluir digitalmente apenas pelas grandes operadoras privadas. Elas só vão botar a internet onde tiver mercado. Não tem como de correr. Entendeu? Ou tem uma política pública para fazer isso, ou elas não vão fazer. Então, quando fez a Lei Geral de Telecomunicações, o legislador pensou, através do FUST, com problemas. Também a tecnologia foi mudando. E elas nunca deixaram modificar isso sem ser ganhando. Aí não dá, né? Ganhando em cima do Estado brasileiro, não dá. Muito bem, Tiago Paixão, Nelson, era o rapaz que eu... acho que eu sei quem é. Tem todo que trabalha com essa coisa das redes mesh, né? Se você tiver depois, me manda um contato. Eu queria rever se... Eu acho que eu sei quem é o Tiago. É porque temos uns 3 Tiagos aí, que eu não sei se é ele. Tem um Tiago muito bacana que trabalha com rádio comunitária e com rádio digital na PUC do Rio de Janeiro. Cara bom também. Tem muita gente boa. Antes que eu esqueça, eu tentei botar lá no Facebook o link da tese do Rafael, mas, por azar, o repositório institucional da Unicamp está com defeito. De qualquer forma, eu coloquei o link do livro Para Além das Máquinas de Adorável Graça, que é uma delícia de livro muito bom. Certo. Porque o Márcio fez referência, né, à tese de Rafael Evangelista, eu tentei pôr lá, mas está com defeito. Muito bem. Acho que está bom, né? 2 horas. Uma discussão bastante rica, trouxe importantes pautas, né, para nossas lutas políticas, vamos debruçar sobre tudo isso e pensar em ações aí efetivas. Bom, então agradecer a presença e contribuição dos nossos convidados, a presença de todas e todos, e já convidamos para que participem do próximo debate, que vai acontecer em 2 de setembro, a partir das 18 horas no Facebook, nesse mesmo canal aqui, e a gente vai tratar do tema Gestão Universitária em Tempos de Desmonte da Educação, o que significa ocupar a reitoria de uma universidade. Os palestrantes serão os professores Eduardo Serra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Valéria Correia, da Universidade Federal de Alagoas. Então, mais uma vez, muito obrigada, Márcio, muito obrigada, Nelson, espero encontrá-los pessoalmente em breve, e espero que todo mundo se encontre bem em casa e consiga se cuidar. Tudo de bom, gente. Obrigada, até a próxima. Brigadão. Agradecer mais uma vez e fica o convite, Amanda, quando vier para São Paulo, hein? Ótimo. Vamos sim, com interesse. Várias afins aí de pesquisa, vamos conversando. E nós queremos ir para Ouro Preto, né, Márcio? Sim, venham. Só venham. Tá, muito obrigada, gente. Até mais. Beijo, querida. Sem dúvida.